queria convidar a igreja que abrisse suas Bíblias em Eclesiastes capítulo 3. Nós vamos ler o versículo de número 1 e versículo de número 2. Amém? Amém. Diz assim: tudo tem seu tempo determinado, e há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer, há tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou. Amém? O versículo que nós lemos, como está ali, diz assim: tudo tem o seu tempo determinado. E como diz, há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Ou seja, nessa vida, né? Eclesiastes trata da vida de uma forma horizontal. Ele me diz algumas coisas a respeito da morte, mas de uma forma horizontal. Ele não está tratando da eternidade, né? Mas ele diz que tudo tem o seu tempo. O versículo 2 diz assim que há tempo de nascer, há tempo de morrer, há tempo de plantar, há tempo de arrancar o que se plantou. Ele vai continuar: há tempo de abraçar, há tempo de deixar de abraçar, né? Há tempo para todas as coisas. E eu acho interessante, irmãos, que o ser humano, ele por si só, é da natureza dele, ele não suporta se prender a regras. O coração dele é rebelde por natureza, né? O que há no coração do homem é rebelião. Ele se rebela facilmente. Então é difícil para o homem se colocar debaixo de regras. Por isso a gente vê constantemente tendo levantes em todos os lugares. Que as pessoas têm dificuldade a observar regras, têm dificuldades na realidade. E existem algumas regras, né, das quais você não tem qualquer, eu diria, participação. Principalmente aquelas que são criadas por Deus. Você aceitando ou não, você tem que se submeter a algumas regras. E aqui nós vamos ver algumas. Nós vamos pensar um pouco hoje sobre o tempo. É o tempo tão valorizado, né? Esses dias eu li uma frase bem interessante, né? Dizia que você pode conseguir mais dinheiro, mais recurso, mas não mais tempo. Quando chegar o fim do seu tempo, não há barganha, né? E por conta da dificuldade que nós temos de seguir algumas regras, principalmente quanto ao tempo e à vida, nós vemos que muitas pessoas sofrem. Existe uma corrida frenética para a pessoa não envelhecer, lutar contra a morte, ver mais. As pessoas estão em busca de Shangri-La, a fonte da juventude e tudo mais por aí. Mas Deus é bem claro. Ele fala assim: a vida tem o tempo. E quem determina esse tempo é o Senhor. E o versículo que nós lemos começa nos dizendo assim que tudo tem seu tempo determinado. Há um tempo para todo o propósito. O Senhor tem os seus decretos, aí ele trabalha com esses decretos dentro de um tempo chamado Cronos, que é o tempo que estamos envolvidos. O Senhor não está dentro do Cronos, ele está fora do Cronos, ele é temporal, ele é eterno, ele não tem começo, não tem fim. Mas nós temos começo, porque é um tempo de nascer, e nós temos um fim, porque é um tempo de morrer. Primeiramente, há um tempo de nascer, há um tempo de se gerar um filho, por assim dizer, se gerar uma filha ou se gerar filhos. E com o passar do tempo, esses filhos gerarão filhos. E esses filhos gerarão filhos. Daí, como diz, nasce pessoa todos os dias. Porque o Senhor tem sustentado a obra que Ele mesmo criou. Não é? Deus tem um tempo fixo na natureza para que isso aconteça. Às vezes há a tentativa de se manipular isso, não é? Não vamos entrar no mérito da questão, mas há os métodos anticonceptivos, mas às vezes eles falham. Por quê? Nem tudo você consegue controlar, não é? Há aquelas pessoas que querem porque querem ter filhos, mas às vezes mesmo usando a ciência, não conseguem, não é? Então, Deus tem um tempo fixo para todas as coisas. E Ele também tem um tempo determinado que Ele chama a hora da mulher. Não é? Em Jó, capítulo 14, versículo 1, vai aparecer ali, para a gente ler, diz assim: o homem nascido da mulher. Há um tempo para se nascer. Ele diz que o homem nascido da mulher
Isso aqui é difícil de entrar nas nossas mentes por conta do pecado, porque nós simplesmente não aceitamos que nós somos finitos, temporalmente falando. Diz assim, este homem é de poucos dias, porém farto de inquietação. É o nosso problema cotidiano. É muita coisa para fazer em pouco tempo. Tempo é um grande problema para nós. Tempo é um grande problema para o homem. E o versículo 2, ele faz uma comparação com este homem, né, que é nascido de mulher. Nasce segundo o tempo e a maneira fixada por Deus. Ele nasce da mulher. E ele fala assim que este homem ele é como a flor. Ele diz, sai como a flor. E como a flor ele murcha. Tempo curto, né? Comparado com a flor. Foge também como a sombra. E não permanece. Irmãos, Deus tem criado tudo e tudo tem seguido o padrão com o qual Deus o criou. Nada fugiu do seu controle, né? Nós temos a tendência de pensar, e muitas pessoas até ensinam que Deus trabalha conforme a necessidade. Quando as coisas vão fugindo para o lado direito, ele puxa para o lado esquerdo. Vai puxando para o lado esquerdo, ele puxa novamente para o centro, para o lado direito. Mas não, Deus é perfeito. Tudo que ele faz é perfeito. Então tudo funciona, existe conforme a sua vontade. Não a nossa, mas conforme a sua vontade. Né? Nós estamos aqui porque Deus preservou os nossos pais. Quando eu falo nós, como crentes, como cristãos, não que Ele não preserve todos, né? Mas nós estamos aqui porque Deus preservou os pais dos nossos pais, os nossos avós, os nossos bisavós, os nossos trisavós e vai voltando. Todos eles nasceram e todos eles morreram. Então Deus tem criado o homem e o homem está então, ele existe dentro dessa vontade de Deus. Deus criou o homem desta forma, não é? O homem gera filhos. É fato que se não fosse o acontecido do Éden, tudo seria diferente. Mas a realidade é que não é. E estamos então presos a essas leis fixadas então por Deus. Foi Deus quem criou o homem e é assim que existe. E é assim que o homem vive. A natureza humana, ela gira em torno dessa verdade, deste decreto de Deus, de que o homem tem que nascer e o homem tem que morrer. O homem é criatura de Deus, ele foi criado por Deus. O homem não nasceu do acaso. Né? O homem não veio do macaco, o irmão Renan não evoluiu de uma ameba, não. Somos feituras da mão do Criador. Somos feituras da mão do Criador. O homem não veio dessas coisas. O universo não surgiu de uma explosão cósmica, do Big Bang, mutações, evoluções, explosões. Não. Foi Deus quem criou o mundo. E nessa mesma palavra que ele diz que há um tempo para o homem nascer e há um tempo para o homem morrer, ele diz que há um tempo onde este mundo chegará ao seu fim. Para todas as coisas há um tempo determinado debaixo do sol. Todas as coisas. Na verdade, todas essas coisas, Big Bang, evolução, são todas teorias, na verdade, e invenções que têm tão somente o propósito de tirar Deus do coração do homem e roubar a glória de Deus, que a Ele pertence por ser o único Criador. Na verdade, o propósito é tirar Deus do coração do homem. O propósito é excluir Deus da vida das pessoas. Mas nada fugiu do controle de Deus. E porque há um tempo de nascer, estamos todos aqui. Mas tem um outro tempo que ele menciona ali, que é chamado tempo de morrer. É chamado de tempo de morrer. Um tempo para morrer. O tempo da vida do homem neste mundo. O tempo de o homem deixar este mundo. O tempo de ele chegar neste mundo e o tempo de deixar este mundo. Ambos determinados por Deus. E isso é uma verdade para todos os homens. Quem crê, quem não crê, quem acredita em Deus, para o ateu, para o crente, para todos. Todos estão presos a esta regra de Deus. Todos estão sujeitos a ela.
é uma verdade para todos os homens em geral. Todos os homens que vêm ao mundo, todos os homens que vêm ao mundo, é ordenado, ele está designado a morrer. É como diz lá em Hebreus 9, 27. Diz assim, como aos homens está ordenado morrer. Porque Deus é quem diz. Aos homens está ordenado morrer. Só não morrerá quem estiverem vivos na vinda de Cristo, né? Serão transformados, abrir e fechar de olhos, mas se não, aos homens está ordenado morrer. E como aos homens está ordenado morrer uma vez, vindo depois disso nós não vamos entrar nesse assunto, senão a gente foge do tema. Porque entre a morte e o juízo, não existe nenhum outro tipo de ação. Ou seja, ou você vai para a glória com o Senhor, ou você está no inferno. Não tem purgatório, não tem intermédio, não tem nada disso. Depois da morte vem o juízo. E ponto final. Não é? Tem o tempo determinado. Por exemplo, Cristo nasceu no tempo determinado por Deus. Exatamente no tempo determinado. No tempo que Deus disse que ele nasceria. Ou seja, a Bíblia diz que Cristo nasceu na plenitude dos tempos. Né? Gálatas 4:4 diz assim, mas vindo à plenitude dos tempos, que plenitude dos tempos? O tempo determinado por Deus, onde Cristo deveria nascer. Existe o Cronos, que é o tempo contado, e dentro do Cronos existem algumas plenitudes que é chamado de Kairos. Esta era uma plenitude de Deus, dentro do Cronos, onde ele determinou e pré-ordenou que Cristo viesse ao mundo. Então diz que, vindo à plenitude dos tempos, o tempo em que Deus preparou, aquela ocasião onde tudo no Velho Testamento apontava, aquilo onde todas aquelas sombras levavam, que era o nascimento de Cristo, né? O seu ministério, o seu martírio e a sua morte. Vindo à plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho, da maneira que ele determinou, ou seja, nascido de mulher, e ele fala aqui debaixo da lei. A lei que ele deixou para que o homem obedecesse, porém que o homem não obedece. Ou seja, a morte é uma forma estabelecida por Deus de lidar com o homem, por conta do pecado. Cristo nasceu sob a lei. Ele nasceu sobre a lei, segundo a vontade de Deus, e foi morto no tempo de Deus e segundo a maneira de Deus. Aqueles que gostam de ler a Bíblia, né, conseguem ver que a morte de Cristo foi o cumprimento literal de várias profecias do Velho Testamento. Eu leio em particular o Salmo 22. Parece que o escritor do Salmo 22 era um jornalista que viajou para o futuro, assistiu à morte de Cristo e escreveu. Tudo determinado por Deus. Ele não podia ser morto nem antes nem depois do tempo determinado por Deus. A sua chegada não foi nem antes nem depois do tempo determinado por Deus. João 7,30 diz assim, amém? Diz, procuravam, pois, prendê-lo. Aquelas pessoas, os algozes de Cristo, os judeus, seus inimigos, queriam prendê-lo e queriam matá-lo de qualquer forma. Procuravam, pois, prendê-lo, mas ninguém lançou mão dele, porque ainda não era chegada a sua hora, o tempo determinado por Deus. Existe muito debate filosófico se o homem morre antes do tempo ou não. Não é? Mas isso vale para todos os homens. Todos morrem, ou pela vontade ativa ou permissiva do Senhor. E ponto. O controle é do Senhor. O seu nascimento é um tempo ou um momento em que Deus ordena. Ou você conhece alguma pessoa que nasceu ao seu bel prazer? Ele determinou quando ele nasceria, que hora ele nasceria, de qual manhã ele nasceria, em qual família ele nasceria, em qual hospital. Você conhece alguém assim? Não. Na verdade, não existe, mas é a vontade de Deus que impera. Determinação de Deus é quando Deus agrada ao Senhor, nem mais cedo e nem mais tarde. Pode haver
divergências. Mas a saída do homem do mundo é determinado por Deus. Há tempo de nascer e há tempo de morrer. 2 tempos. Mas eu queria falar sobre um terceiro tempo. Entre o tempo de nascer, no vídeo tem que ser ao contrário, irmãos. Entre o tempo de nascer e o tempo de morrer, existe um terceiro tempo, chamado tempo de viver. E é aí que a gente vai falar um pouquinho. Não é? Existe o tempo de viver. Toda a sua eternidade depende das suas decisões tomadas durante o seu tempo de viver. É nesse tempo de viver que você cuida, trata, planta, rega, investe na sua eternidade. Que é um quarto tempo, se der tempo a gente vai falar. Mas este tempo é muito importante. É nesse tempo de viver que depende muitas coisas. É nesse tempo de viver que você toma escolhas quanto à direção da sua vida. A direção que você escolhe nesse tempo de viver tem toda a importância e todo o peso. Nesse tempo de viver há diversões. Isso não é errado, dependendo do tipo de diversão, não é? Nesse tempo de viver há prazeres. Também não é errado, dependendo do tipo de prazeres. Paulo fala assim, aqueles que usam do mundo como se deles não abusassem. Nesse tempo de viver há distrações. Porém, nesse tempo de viver também há deveres. Temporais e eternos. Deveres sociais e espirituais. Nesse tempo de viver também há compromissos sociais e espirituais. Religiosos ou não. Bom seria se a gente pudesse destrinchar cada pontinho desse, mas não dá. Num culto só não dá. Mas existe também o tempo de responsabilidades. Esse tempo de viver pode ser um tempo de consolo ou pode ser um tempo de dores. Lembre-se, tudo isso depende da sua escolha. Existe um fato sobre as nossas vidas. Nós estamos exatamente onde nossas escolhas nos trouxeram. Esse tempo de viver pode ser um tempo de paz, como pode ser um tempo de guerra. Eu não sei como que está a sua vida pensando nessas coisas. Esse tempo de viver pode ser um tempo de esperança, porém pode ser um tempo de desespero. Depende das suas escolhas. A gente vai falar mais adiante. Sua escolha foi estar ao lado do Senhor. Pode ser um tempo de viver agradabilíssimo, espiritualmente falando. Não é? Esse tempo de viver pode ser um tempo de deleites, como pode ser um tempo de dores. Tudo isso, irmãos, varia, depende, ou vai depender, do lugar que Deus tem ocupado em sua vida durante esse tempo de viver. Há vidas em que Deus tem a primazia, o lugar central é dele, ele está entronizado. Antigamente, quando eu me convertia, em 92, tinha muito essa palavra, entronizar Deus no seu coração. Ou seja, no seu coração existe um trono, Deus tem que sentar lá. Existem muitas vidas em que Deus realmente está entronizado. Mas existem muitas vidas que Deus é um artista coadjuvante. Ele quase não tem parte, ele quase não aparece, não é? Quase nenhuma glória. Mas, como eu disse, tudo isso vai depender, ou depende do lugar em que Deus ocupou, ou ocupa ainda na sua vida, durante todo esse tempo de viver. Porém, uma coisa é comum a todos os homens, durante esse tempo de viver. Uma coisa é comum a todos os homens em todas as épocas. Uma coisa é comum para todos os homens que tomaram parte nesse tempo de nascer. Todos nascem pecadores.
Todos. Exceto um. Foi Jesus Cristo. Todos nascem pecadores, irmãos. Todos nascem perdidos. Todos nascem caminhando rumo ao inferno, à perdição eterna. Todos. Todos. Salmo 51:5, quando Davi escreve esse salmo, né? Estava passando por grandes dificuldades, arrependimento, consciência pesada e tudo mais, Deus estava massacrando ele. 51:5 ele diz assim: eis que em iniquidade fui formado. Né? Quando eu era pequenininho, um embriãozinho, foi se desenvolvendo, mas em iniquidade fui formado, e em pecado me concebeu minha mãe. Aí dá o Salmo 58:3, diz que alienam-se os ímpios desde a madre. Como é a vida deles? Andam errados desde que nasceram, falando mentiras. Assim nós podemos perguntar, qual a situação de toda a humanidade, de todo homem diante de Deus? O homem é um pecador. Todos, sem exceção, são pecadores. A Bíblia nos afirma que fora ou a parte de Cristo não há quem faça o bem. Romanos 3:12. Não há quem faça o bem. Não há nem... Quantos? Um sequer. Alguém pega e me diz, mas pastor, eu ajudo, eu dou a comida para quem não tem, eu dou cestas básicas. Este bem é um bem segundo a Bíblia, segundo a ótica de Deus. Este bem seria uma obediência a Deus segundo a sua palavra. Não há quem faça o bem. Por quê? Porque todos nascem pecadores, separados de Deus, perdidos, na verdade, caminhando para o inferno. Então, todos nascem pecadores, não há quem faça o bem, não há nenhum sequer, mas pastor, mas por que ninguém faz o bem? Não há ninguém que consiga fazer o bem? Não há. O próprio Paulo diz o porquê não há em Romanos 3:23, porque todos pecaram, separados, destruídos, longe estão da glória de Deus. Sim, o homem vem ao mundo e é um pecador, perdido, depravado e separado de Deus, e condenado ao tormento eterno do inferno. Precisa ser dito, porque a pregação do Evangelho de hoje excluiu essas coisas. São só benefícios, não é? Só vantagens. E eu queria dizer para os irmãos que o pecado não é somente uma má ação, não. O pecado não é simplesmente um sentimento, o pecado não é uma emoção. O pecado também não é uma série de maldades contínuas. Não é. O pecado é rebelião. E é rebelião contra Deus. O pecado torna o homem inimigo de Deus. É aquela velha rebelião demoníaca encontrada no Jardim do Éden. O pecado é você fazer a sua vontade em sua vida em lugar de fazer a vontade do Senhor. Isso é rebelião, porque já existe uma vontade, uma lei vigente para que você siga. Você se rebela contra ela e faz a sua. Isso é pecado. Armatia é errar o alvo. O homem em si próprio já é a rebelião em pessoa. Em seu modo de vida, em seus valores, em sua maneira de ser. E entenda-se, o homem, ele não é pecador porque ele peca. Ele peca porque ele é pecador. Isso é muito importante. Vou repetir. O homem não é pecador porque peca. Ele peca porque é pecador. O pecado é resultado da sua natureza. E não do meio que ele vive. Por melhor que a raça humana se ache, irmãos. Por melhor que qualquer um se ache.
Jesus disse que os homens são maus. Lucas 11, 13, diz assim, pois se vós, sendo... Jesus chamou aquelas pessoas, aquela multidão de quê? De pessoas más. O homem, por natureza, ele é mau. Por natureza, ele é mau, com U. Pois se vós sendo maus, e é Jesus que está dizendo aqui, se Jesus é Deus quem está dizendo assim, assim estas são palavras ditas por Deus. O homem, de uma maneira geral, ele é mau. Então não espere nenhum tipo de bondade de um homem que é mau. O homem só pode fazer algo de real valor, ou que tenha algum tipo de bondade verdadeira, se ele estiver em Cristo. Efésios 2,10. Não está aqui, mas fomos criados em Cristo para as boas. Antes de Cristo não existe boas obras, porque antes de Cristo são todos mortos em delitos e pecados. Falamos do tempo de nascer e falamos do tempo de morrer. Estamos falando do tempo de viver. Como você tem administrado o seu tempo de viver? Como você tem, parece redundante, né? Mas como você tem vivido o seu tempo de viver? Irmãos, nós temos que entender uma verdade declarada abertamente pela Bíblia, de fácil compreensão. O homem não consegue, o homem não pode, ele não tem condições de fazer o bem por conta da sua natureza, aquela natureza pecaminosa com a qual ele nasce, essa natureza depravada. Jó 14:4 diz assim, quem do imundo tirará o puro? É claro que é uma pergunta retórica. Está lá a resposta. Ninguém. Por isso, qualquer tipo de bondade, qualquer tipo de ação boa, qualquer tipo de... qualquer pessoa que esboça alguma coisa louvável diante de Deus, vem por um trabalhar de Deus na vida dele. Isso só acontece quando a pessoa está em Cristo Jesus. Timóteo 2,15, essa é uma palavra fiel e digna de toda aceitação, que Jesus Cristo veio ao mundo para salvar os pecadores. Ele veio para salvar os pecadores. Mas quando essa ênfase é derrubada, o evangelho vira uma baderna. Não é? Romanos 8:8 ainda diz assim, porquanto os que estão na carne, diz o quê? Não podem. Entenda-se que estão na carne, aquelas pessoas que não têm Cristo. Não é? Os que estão na carne não podem, não conseguem, não têm a capacidade e até mesmo não querem agradar a Deus. Quando nós pensamos nessa verdade, muitas coisas caem por terra. Não é? Principalmente aquelas caridades que são feitas. Eu não posso de forma alguma agradar ao meu Senhor, a não ser que algo seja feito para Deus por meio de Cristo. Ou seja, se eu não me converti, se eu não fui regenerado, eu não consigo agradar ao Senhor. Não é? Não consigo, quando eu falo assim, é uma limitação da natureza. Eu não consigo. E também uma questão de vontade, eu também nem quero. Porque quem está na carne não pode, não quer agradar ao Senhor. Tudo isso por conta da desobediência. Tudo isso por conta do pecado, da rebelião, uma vez cometida lá no Jardim do Éden por Adão. Ali se perdeu a capacidade de agradar ao Senhor. Aquela rebelião trouxe muitos prejuízos ao homem. Essa rebelião que está em todos os corações, onde não habita Cristo, onde o Senhor Jesus não se faz presente. Gênesis 2,17, onde ele diz que não era para ele comer da árvore do conhecimento do bem e do mal, né? Mas, como ele diz, e viu o Senhor que a maldade, Gênesis 2,17, diz assim, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, diz, não, está um imperativo, irmãos, não é uma sugestão, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás. Não comerás. Deus é tão bom que ele explica o porquê. Porque do dia que dela comer, certamente.
Irmãos, isso não era uma probabilidade, não era uma suposição, não era uma loteria, uma incerteza, isso era um fato. Se você comer, certamente você vai morrer. Nós sabemos que este fruto foi comido, sabemos que aquele casal morreu e eles geraram filhos pecaminosos e perdidos. Eles foram separados de Deus. Nós vemos aqui que o homem se rebelou contra a vontade de Deus. E o que é rebelião? É não fazer a vontade de Deus, é pecar. E a consequência dessa desobediência, não é que o homem morreu espiritualmente. Por isso que o Evangelho é a palavra de reconciliação que foi nos deixada, né? Tem até um hino que diz, reconciliar-vos já, é a ordem que ele dá, reconciliar-vos já com... Mas parece que a gente se lembra disso só na hora do hino. A pregação do Evangelho é uma pregação de reconciliação. Nós pregamos o Evangelho não para que as pessoas creiam em Cristo e sejam livres do inferno. Não. O Evangelho bíblico é pregado para que a pessoa seja reconciliada com o Pai. Ser livre do inferno, meu querido, é um bônus. É um bônus. Romanos 5,12, que é bem conhecido, diz: portanto, como por um homem, Adão, entrou o pecado no mundo, e pelo pecado entrou a morte, assim também a morte passou a todos os homens. Dá aquela explicação que é feita com um desenho, né? Por isso, todos pecaram. E você precisa lidar com este pecado enquanto você tem a oportunidade de estar nesse tempo de viver. No tempo de viver. Esta é a condição do homem natural em todo o seu tempo de viver. Pecador, depravado, perdido, separado de Deus e caminhando em direção ao tormento eterno. A pessoa nessa condição, ela não precisa de dinheiro. Ela não precisa de dinheiro. Ela não precisa de amigos, ela não precisa de diversão, ela precisa de Deus. Ele precisa de perdão dos seus pecados. É isso que ele precisa na realidade. Nós vemos que, de uma forma bem abrangente, a grande maioria dos homens tem gastado o seu tempo de viver tentando salvar-se a si mesmo. Por meio de obras que várias religiões oferecem. Não é? Todos sabem do que eu estou falando. Se a gente for dar exemplo aqui, a gente pode passar a noite dando exemplo. Na realidade. Não é? Tem aquele ditado popular, um adágio velhíssimo: a todos os caminhos levam a Deus. Quem nunca ouviu falar isso na vida? Em parte eu concordo. Sabe por quê? Porque todos os caminhos levam a Deus como juiz. Somente um leva a Deus como Salvador, como Senhor. E este caminho tem um nome, se chama João 14,6. Eu sou o artigo definido, caminho. Eu sou a artigo definido, verdade. E eu sou a artigo definido, a vida. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém nesse tempo de viver vem ao Pai senão por mim. O tempo de viver é uma dádiva. O tempo de viver é um tempo de oportunidades, dado a nós pela misericórdia de Deus, mas controlado por Ele. Hoje nós ouvimos muitas frases antropocêntricas, muitas frases meritórias, né, em relação à salvação, em relação a Deus, né? Nós faremos, nós buscaremos, nós cumpriremos, não é sempre assim? É sempre o eu primeiro. Nós sacrificaremos isso, nós sacrificaremos aquilo, nós adoraremos dessa forma, nós adoraremos aquilo.
Essas palavras, irmãos, elas são o começo de toda falsa religião. Porque quem faz é o Senhor. Quem faz é o Senhor. As tentativas dos homens, por suas próprias forças, tentarem buscar e salvar ao Senhor, a si próprios, todas essas tentativas estão condenadas, fadadas, né, a dar errado. Mas por que as pessoas fazem assim? Porque o homem tem a eternidade no seu coração, posta por Deus, na verdade. Ele tem a eternidade no seu coração. E essa eternidade que está ali, de uma forma guardada, leva ele, move ele a fazer certas coisas, não é? Por isso eles tentam as justiças próprias. É lógico que um perdido não pode salvar a si mesmo, né? A gente não vai falar disso. Mas um perdido não consegue se salvar a si próprio. Um morto não pode se ressuscitar sozinho, não é? Mas ainda assim, se propõe muitas formas de fazer isso. Muitas formas. Mas o que realmente importa para o homem que tem essa oportunidade, que está nesse tempo de viver, é o que Deus fez por meio de Cristo. Isso realmente é o que importa. Não aquilo que o homem propõe fazer ou tentar fazer no seu coração, não as suas realizações, que diante de Deus não tem valor algum, que Isaías chama de trapo de imundícia. Elas não servem para nada. Apenas a graça de Deus manifestada em Cristo pode nos salvar. Pode salvar o homem, pode salvar você que está entre o tempo de nascer e o tempo de morrer. Só que como tudo tem seu tempo, esse tempo terá um fim. Mas só Cristo pode. Gálatas 6,5 diz assim: Gênesis 6,5. Viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra, e era mal todo o desígnio do seu coração. Mas o que isso tem a ver com o que o Senhor está falando? Isso é só o que o homem consegue fazer sem Cristo. É só. Maldade. Ele só consegue fazer maldade. Viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado. E que era mal o desígnio, o propósito de todo o seu coração. É isso que o homem consegue fazer em sua vida longe de Deus. Fora da vontade do Senhor. Mas graças a Deus e glória a Deus, porque Ele trata a questão do pecado por meio de Cristo. Irmãos, o pecado é perigoso demais. Não dá para brincar com o pecado. O pecado causa morte. O pecado trouxe a separação entre Deus e o homem. O pecado, ele gera dor. O pecado, ele gera dificuldade. O pecado, ele traz o choro. O pecado, ele traz a angústia. O pecado, ele traz o sofrimento. Ele traz a desesperança. E, por fim, o pecado trará a condenação. Por isso, Jesus Cristo teve que morrer pelo homem pecador. Ele deu a sua vida em substituição como sacrifício, um sacrifício remidor. Ele comprou, ele resgatou o homem. Portanto, a morte de Cristo no Calvário é a resposta para a questão do pecado na sua vida. Na vida daquele que não conhece a Cristo. É a resposta para o problema da separação, porque só por meio de Cristo você pode ser reconciliado com Deus.
A Bíblia nos apresenta de uma maneira até assim gostosa de ouvir, né? Fala que nós somos adotados, né? Recebemos o espírito de filho. Mas isso é para aquele que crê. Jesus é o único nome pelo qual podemos e temos de ser salvo. Quem é arrependido vai até Cristo me pedindo perdão. Vai receber o perdão. A graça é completamente gratuita. Mas isso só está ao teu alcance durante o seu tempo de viver. Esta graça tem um prazo. Ela também tem um tempo. Não é? Esta graça de Deus é um presente a cada um. É um presente a todo aquele que confessa a sua pecaminosidade diante de Deus. É para todo aquele que se arrepende do seu pecado. É para todo aquele que confia no sacrifício de Cristo como se fosse o seu próprio sacrifício. É para todo aquele que realmente abraça a mensagem do Calvário. Aquela morte feita uma só vez, aquela morte que é eficaz, como diz Hebreus capítulo 9, 10, um único sacrifício. Somente Jesus é a resposta. Somente Ele pode fazer a diferença no seu tempo de viver. Lembra do tempo de viver? Jó fala que é como a flor. Nasce e murcha. Somente Jesus pode fazer essa diferença. Somente Ele é a resposta em seu tempo de viver, em sua vida. Somente Ele pode mudar o seu tempo na eternidade. 1 Pedro 2,24 diz: levando Ele mesmo, está se referindo a Cristo, né? Levando Ele mesmo em seu corpo os nossos. Lembre-se que quem está vendo aqui é Pedro. Pedro era um salvo. Isso aqui não é para todo mundo, irmãos. Levando sobre o seu corpo os nossos, em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro. E ali, naquele madeiro, com a sua morte, ele estava sofrendo a penalidade da lei, em lugar de todo aquele que crê. Para que, mortos para o pecado, em Cristo, pudéssemos viver para a justiça. E pelas suas pisaduras fomos. Se você voltar um pouco antes, você vai ver que ele está falando de pecado. Não é que ele está levando a nossa doença e ninguém vai ficar doente, não. Que nem ensinam por aí, tá bom? Tem um contexto, por favor, leiam, para não pensar isto. É justamente isso que João também nos diz, em João 1,29. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Como você tem lidado com o pecado durante o seu tempo de viver? Como? Caminhar para a gente encerrar, eu quero enfatizar que o tempo da graça é para o tempo de viver. O homem que não está salvo ou que não é salvo, ele não vai alcançar a glória de Deus. Ele permanecerá perdido, eternamente condenado diante de Deus e separado de Deus, se ele não crer em Cristo. Porque a porta que atravessa o tempo de morrer se chama Jesus. Eu sou a porta. Quem entrar vai achar o quê? Pastagem. É um privilégio, mas também é uma responsabilidade receber essa oferta de perdão das mãos do Senhor durante o seu tempo de viver. Portanto, eu digo a você, confesse e conte as suas culpas
e pecados em sua vida a Ele. Arrependa-se. Peça-lhe perdão. Confie em todas as suas promessas. João 6,37 ele diz: o que vem a mim de maneira nenhuma lançarei fora. Atos 16,31 diz: crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. 1 João 9 diz: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e puro para nos perdoar o pecado e purificar de toda a justiça. Judas 1,15 diz: para fazer juízo contra todos e condenar dentre eles todos os ímpios, por todas as suas obras de impiedade, que impiamente cometeram, e por todas as duras palavras que ímpios pecadores disseram contra ele, se referindo a Cristo. Em 2 Pedro 3,7 diz: mas o céu e a terra que agora existe, foi criado, pela mesma palavra se conserva como tesouro, e se guardam para o fogo, até o dia do juízo da perdição, vai ter um fim. Existe uma preocupação ecológica, estão acabando com o boto rosa, está acabando com a floresta, a camada de ozônio. Eu digo para você, que é crente, fique tranquilo. O homem não vai destruir o planeta. Isso está reservado para a glória do Senhor. Amém. Não se preocupe. Peça a Deus para lhe dar o arrependimento para a vida. Atos 1,18 diz: e ouvindo essas coisas, apaziguaram-se e glorificaram a Deus, dizendo: na verdade, até aos gentios, deu Deus o arrependimento para a vida. É necessário o tipo de arrependimento que leva à vida. Não o tipo de arrependimento que teve Judas, não é o remorso, é arrependimento. Vocês entenderam bem? Justamente você precisa de Cristo durante o seu tempo de viver. A gente fala quarto tempo, porque existe um quarto tempo que se chama eternidade. E ela chegará a todos. E ela pode vir como grande misericórdia, bênção e glória, mas ela pode vir como grande tormento e sofrimento. A sua eternidade depende do que as suas escolhas durante o seu tempo de viver. Use com sabedoria este tempo de viver. E aproveite as oportunidades que Deus constantemente, diariamente, tenho certeza, tem lhe dado. Amém? Amém? Deus abençoe os irmãos.